boa tarde. Eu preparei uma coisinha assim, muito simples. Tá bom o som aí, Rodolfo. Capricha. Tem uma coisa aí, tá legal. Então, isso aí... A gente vai falar para milhões. Não, agora fiquei nervoso. Sobretudo no Vale do Jequitinhonha, que são seguidores da Tutameia. Usam moeda aí no Tutameia até hoje. Então, tá bom. Vamos lá, gente. Então, basicamente, o que eu quero comunicar a vocês hoje está dividido em duas partes, muito simples. A primeira, eu quero apresentar a vocês 6 evidências gerais. A segunda parte, eu vou insistir na questão da incerteza e fazer 4 propostas estratégicas. Então, quais são essas 6 evidências gerais? Primeira, a primeira metade deste terceiro decênio, 2021 a 2025, mostra a mais fulminante e profunda degradação nos últimos 80 anos, 1, nas relações sociais, e 2, nas relações entre os humanos e o sistema Terra. Essas duas relações, sociais e ecológicas, não podem ser pensadas separadamente. Elas são indissociáveis, interdependentes e se reforçam reciprocamente. Quando uma piora, a outra piora também e reforça a piora de cada uma delas. Segunda evidência, a aceleração do aquecimento e, em geral, os desequilíbrios já desencadeados no sistema Terra, pela engrenagem expansiva e agressiva das nossas relações socioeconômicas, capitalismo, globalizado, etc., implicam a certeza de que o segundo quarto deste século, 2026, 2050, será pior do que o primeiro quarto desse século. No que se refere à habitabilidade do planeta pelos humanos e pelas espécies pluricelulares em geral, pelas outras espécies. Terceira evidência. Para que o terceiro quarto do século não seja ainda pior do que o segundo, impõe-se alterar radicalmente nossas relações com o sistema Terra. Quarta evidência, isso supõe uma ruptura com o modelo energético agroexportador globalizado. Energético agroexportador. Não vou chamar de sistema alimentar, porque de alimentar ele tem muito pouco. Se chama o sistema agroexportador. Globalizado, baseado na queima de combustíveis fósseis e numa relação com os solos e com as florestas socialmente injusta, suicida e ecocida. Quinta evidência. Esse modelo energético agroexportador já está ameaçando nossa segurança física, alimentar, hídrica e sanitária. Nossa insegurança cresce a cada tonelada de gases de efeito estufa emitida, a cada árvore derrubada, a cada aplicação de agrotóxicos nos solos, a cada aumento da intoxicação dos organismos. Sexta evidência, o sistema Terra possui 16 elementos críticos, elementos de grande escala, susceptíveis de ultrapassar pontos de não retorno. O que os levará a transitar rápida, uma vez ultrapassados, a transitar rápida ou abruptamente para outros estados de equilíbrio, evidentemente muito mais hostis para nós e para os seres em geral vivos. Entre esses 16 elementos críticos, fortemente interligados, estão as florestas e, em particular, a floresta amazônica. As sociedades estão cada vez mais próximas de sofrer os impactos brutais desses pontos de não retorno, 6 dos quais já são iminentes, ou já estão em curso. Bom, aí eu passo para a incerteza. Dados 6 pontos, a incerteza fundamental de nossos dias não é a carência de dados, de informação e de evidências. As evidências são abundantes e convergentes no sentido de mostrar que estamos em uma trajetória de colapso socioambiental. Dou um exemplo para vocês em relação a isso. Se vocês pegarem um coletivo, que é o coletivo muito fortemente conservador, que é o coletivo do IPCC, são cientistas muito conservadores nas suas projeções. Uma pesquisa de opinião deles... Conservador no sentido científico. No sentido científico. No sentido, ou seja, que eles tendem a ser cautelosos demais, exatamente.
uma pesquisa que foi feita em 2021 com os cientistas principais, os top climate scientists, como eles chamam, cientistas principais que participaram do 6º relatório do IPCC, foi feita e publicada na revista Nature, e uma das perguntas que foi feita, a eles é: você pensa que verá impactos catastróficos das mudanças climáticas durante o seu período de vida? In your lifetime? 82% desses top climate scientists, e um top climate scientist em geral tem um cara de mais ou menos 50 anos, ele já é um sênior, acha que vai haver um impacto catastrófico durante o seu período de vida, ou seja, nos próximos 25, 30 anos. A incerteza fundamental, portanto, não é a falta de informação. A incerteza fundamental dos nossos dias é dada pela maior ou menor capacidade das sociedades de reagir a essas evidências. Essa capacidade se tornará tanto maior quanto maiores forem o alcance comunicacional e a força persuasiva das propostas políticas das sociedades. Quais são essas propostas? Eu proponho 4 propostas. Primeiro, imperativo de uma ruptura civilizacional. Qualquer projeto político ou econômico que tergiverse sobre esse imperativo é uma forma de negacionismo. Achar que vai acontecer porque vai haver uma bala de prata tecnológica, porque o mercado de carbono, blá, 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 é negacionismo. Não é um negacionismo tipo Trump, é um negacionismo universitário, digamos assim. Proposta 2. A luta central da humanidade neste segundo quarto do século é construir uma ação positiva. A. Cientificamente informada. B. Focada na diminuição das desigualdades e na descontinuação do sistema energético alimentar globalizado, que é a única via para atenuar o processo em curso de colapso ambiental. E C. Atenta aos ensinamentos de outras civilizações. Indígenas, quilombolas, etc, etc. Proposta 3. Essa luta é, ao mesmo tempo, local, nacional e global. E é, antes de mais nada, contra a rede estatal corporativa. Essa rede estatal corporativa é responsável. 57 grandes corporações dessa rede é responsável por 80% das emissões anuais globais de 38 gigatoneladas associadas apenas à geração de energia. 57 companhias são responsáveis por 80% das emissões associadas à geração de energia. Essa luta, ainda na proposta, essa luta é também contra a desigualdade. Então, as emissões de gases de efeito estufa dos 10% mais ricos da humanidade são globalmente responsáveis por 65% dos extremos climáticos entre 1990 e 2020. Se 2/3 dos extremos climáticos, dos impactos climáticos ocorridos de 1990 a 2020, são devidos à atividade dos 10% mais ricos da humanidade. E aí vocês têm um gráfico, depois eu vou mandar isso aqui para a Bárbara, depois a Bárbara... se vocês pegassem, se todo mundo emitisse como os 50% mais pobres da humanidade, não haveria mudança climática. A mudança climática estaria ainda no nível da variabilidade natural do sistema climático. Se todo mundo emitisse como os 40% mais ricos, ela já estaria acima de 1,5 graus Celsius. Se todo mundo emitisse como os 10% mais ricos, ela já estaria ultrapassando, estaria já por volta de 3 graus e meio. Se todo mundo emitisse como 1% mais rica, nós já estaríamos em 6 graus Celsius, pelo menos, mais quentes do que o período pré-industrial. E se todo mundo emitisse como 0,1% mais rico da humanidade, nós estaríamos ultrapassando já 12 graus Celsius, não haveria mais vida praticamente no planeta. Tá certo? Proposta 4 e última. No Brasil, a luta principal é por uma reforma agrária popular, pelo reflorestamento e pelo fim do agronegócio. Pois este é o que, mais emite gases de efeito estufa. No Brasil, 75% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa provém do desmatamento e da agropecuária. A soma dos dois dá 75% em média. 2.
mais destrói a natureza, floresta, solos, água, etc. 3, mais envenena e intoxica os organismos. 4, mais agride e mata os povos da floresta. 5, mais sujeita trabalhadores à escravidão. 6, mais cria insegurança alimentar e hídrica. E 7, mais controla em proveito próprio para o Estado. A frase de resto é de ninguém menos do que do Fernando Haddad. 158 bilhões de reais são gastos são dados de renúncia fiscal ao agronegócio todos os anos. É, portanto, em função desse inimigo principal que devemos formular nossas alianças estratégicas. Era isso aí, gente. Obrigado. Pedro, as ações do MST de enfrentamento à crise ambiental em 20 minutos. Muito bem. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria apenas complementar, já que alguns comentários iniciais, a ideia era que o nosso companheiro Pedro Ivo, que mora lá em Brasília e é um antigo militante das causas do meio ambiente, pudesse vir. Ele já tinha passagem e tal, mas como é diabético, deu uma queda no controle dele e não pôde vir. Porque o Pedro Ivo, ele complementaria a fala do professor, que é mais estrutural, revelando as contradições que há na política ambiental, mesmo do governo que se diz progressista, não é? Que é, no fundo, as contradições que a nossa ministra do Meio Ambiente também enfrenta. Não por acaso o Pedro Ivo, muito amigo da ministra Marina Silva, trabalhou muitos anos com ela, mas hoje está fora do governo, está em outros espaços. Acho que partidariamente ele está na rede, não é? Mas ele é um dos que mais entende de políticas públicas para o meio ambiente, para o bem e para o mal. Então, uma pena que ele não pôde vir. Eu acho que ele enriqueceria ainda mais o nosso compartilhamento de subsídios para vocês. O segundo aspecto, que nós estamos desenvolvendo essa campanha de plantio de árvores e de alimentos saudáveis, e na última Feira Nacional da Reforma Agrária, os companheiros que estão coordenando essas ações tiveram uma bela ideia, que foi de constituir um conselho popular de sábios que pudesse orientar as ações concretas do MST. E nós montamos então um conselho popular de sábios que trouxesse a visão de quem está na academia, como o professor, quem está nos espaços religiosos, porque há muitas religiões que têm no seu sagrado a defesa da natureza, a defesa da vida, não é? Então se somaram a nós um rabino progressista, o rabino Alexandre Leone, a Macota Celinha das igrejas afros, que eles nem chamam igreja, né, de fé religiosa de origem africana, e também os católicos e os cristãos evangélicos progressistas. E temos também alguns pesquisadores, não é? E temos alguns jornalistas. Entre os jornalistas está o Alceu Castilho, que é muito conhecido. O portal de Olho nos Ruralistas tem nos ajudado muito, sem menosprezar outras contribuições de outros portais, mas eles estão se especializando muito nessa denúncia do agromineral exportador, que o professor já fez referência. E então nós temos nos reunido cada 2, 3 meses, colhendo sugestões, de recomendações políticas ou de ações práticas, etc. e tal. E na última reunião, precisamente o Alceu Castilho
propôs que nós devemos convocar alguns jornalistas amigos, sobretudo aqui de São Paulo, porque é difícil as pessoas viajarem só para uma reunião de 3 horas, não é? Mas quem sabe poderíamos repetir no Rio de Janeiro ou em Brasília esse tipo de reunião. E a ideia de recomendação do Alceu é de que ele sente muita dispersão na forma como os nossos organismos populares ou comprometidos com a natureza e com o povo têm tratado o tema. Então, a reunião deveria ser um exercício de compartilhamento de opiniões, de subsídios, daí porque nós tínhamos pensado essa introdução geral com o Pedro Ivo e com o professor Luiz Marques. Então, isso um pouco para nós nos situarmos. Bom, dentro do movimento, a nossa ação principal é essa determinação que tomamos há 5 anos, quando ainda nem via desse clima de COP30 e de coisa parecida, mas tomamos a deliberação de organizar uma campanha de plantio de árvores, que no início era muito mais para reflorestar as nossas áreas. Vocês sabem, as áreas de reforma agrária sempre são as piores. Aqueles latifúndios mais degradados, que já não dá mais nada, e o latifundiário aceita ser desapropriado ou oferece para o INCRA. Então, sempre que nós entramos numa nova terra, é a pior terra daquele bioma. Tá? Então, no início era isso, era conscientizar a nossa base, não dá para plantar comida, alimento saudável, se antes nós não proteger a natureza, não reflorestar. Mas, à medida que fomos avançando, a intencionalidade é poder ampliar, porque se damos conta também, não adianta nada o assentado plantar árvore, se o entorno não planta, se a cidade não planta, e muito menos se nós não conseguimos mudar a política de prioridade do governo ao agronegócio. Ou seja, o modelo de agricultura familiar, de produzir alimentos saudáveis que nós defendemos, ele só vai avançar também se nós derrotar, pelo menos politicamente, o modelo do agronegócio, que é tido como moderno, e o outro modelo que nós chamamos de latifúndio predador, que aí não tem nenhum compromisso com nada, que são os que operam na acumulação de capital, destruindo a natureza, ao se apropriar de forma privada de floresta, de terra, de biodiversidade, de água, né? Ou mesmo, no caso das energias, que o professor também citou, a apropriação desses grandes projetos das empresas eólicas, que está causando um problemaço lá na Caatinga, né? Ou a pecuária no Pantanal, que está causando um problemaço, os rios estão secando, ninguém é culpado. Então tem um latifúndio predador ali, que ele acumula capital, mas acumula uma renda extraordinária, como dizemos nós, os economistas, transformando os bens da natureza em mercadoria. Porque eles não têm valor, não são frutos de trabalho humano. No entanto, quando eles privatizam e levam lá para o mercado, aquelas mercadorias, né? Água, madeira, minério, petróleo, adquire um preço extraordinário, e isso aumenta a taxa de lucro. Assim como as hidrelétricas. A maioria das nossas hidrelétricas já pagaram a amortização do empréstimo no banco, ou seja, a taipa já está paga, a turbina já está paga, então agora todo mundo quer ser dono de uma hidrelétrica, porque é só espolhar o rio, né? O rio passa e te deixa uma conta lá na tua conta bancária. Por isso que a menina dos olhos do governo Bolsonaro na área genética era privatizar a Eletrobras, que conseguiram, mas era privatizar Itaipu. A Itaipu é a coroa, né? É uma fábrica de dinheiro. Assim é. Não sei se alguém de vocês já foi lá na Itaipu, porque como é a maior, todo mundo gosta de visitar e tal.
Nós, pelas ligações com a Unila, até que vamos seguindo lá. Mas a Itaipu tem 12 turbinas do tamanho dessa sala e deve ter uns 10 engenheiros. Não tem mais mão de obra. O resto o Rio Paraná faz. E eles vão lá na conta bancária somar dinheiro. Então, por sorte, elegemos o Lula e interrompeu o processo de privatização da Itaipu. Que os paraguaios já estavam fazendo o negócio. Então era questão de apenas de alguns meses teriam privatizado a Itaipu nesse mesmo espírito, de transformar a natureza, no caso a energia elétrica, a força das águas em mercadoria. Bem, então, agora o debate se acelerou com a história da COP30, da qual nós somos muito críticos. Nós temos dito publicamente para o governo que a COP30 vai ser uma farsa, porque vai juntar capitalistas e governos capitalistas. Aí eles vão tentar ver onde que vão ganhar dinheiro. Nenhuma das pautas, nem antes nem agora, é como defender a natureza. Eu fiquei puto da cara, se é assim que a gente diz no bom popularesco, com a entrevista do coordenador da COP30, o diplomata lá, André não sei do que eu tive o prazer de conhecê-lo no enterro do Sebastião Salgado. Ele foi lá, que parece que eram amigos, quando ele era diplomata em Paris. E ele deu uma entrevista dizendo que o grande objetivo da COP30 é viabilizar o crédito de carbono sobre a Amazônia, dos 9 países, e que isso podia resultar um volume de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Então esse é o que ele sonha. Bom, e para não ser abusivo, aqui então, além do nosso planinho aí, que já plantamos 40 milhões de árvores, mas vocês viram, não mudou nada, né? Então aqui nós vamos ter que fazer milhões, né? Milhões, e esse 40 milhões por ano, tal. Nós ficamos muito entusiasmados, já aproveito como forma de elogio, ao que o governo de Burkina Faso, né, que é um governo revolucionário, fez. Eles designaram lá o dia do plantio de árvores, como nós fazemos aqui com a vacina. E naquele dia, todo cidadão, criança, jovem, adulto, idoso, teve que plantar uma árvore. E evidentemente que o governo cedeu as mudas, né? Porque senão vira papo de crente, como diz outro, né? Tu só prega moral, mas não viabiliza. Não? Para alguém plantar uma árvore, alguém tem que dar muda. Porque até que tu faz a muda, não tem como tu fazer mudas individuais. Tal. Isso é meio que ilusório. Tem que ter viveiro. Sem viveiro não vai haver campanha de plantar árvore. E quem que faz o viveiro? Bom, nossas cooperativas se esforçam e tal. Mas o governo é que tem que viabilizar os viveiros. Tem que ter uma ação concreta. Até porque custa. E tem que adequar os viveiros, vocês sabem, aos biomas, né? Não é para sair plantando pinheiro aí, como eu gostaria em toda parte, né? Cada bioma tem as suas especificidades. Tá? Mas veja o exemplo do Burkina Faso. Um dia eles plantaram 10 milhões de árvores num paísinho desse tamanho, com muita área desértica, mas eles recuperaram. E todo dia, todo ano eles vão fazer tipo nós com vacina, ó, hoje ninguém faz mais nada, vamos plantar árvore. Então, se o nosso governo tivesse um pouquinho de coragem, claro, tem que se preparar, organizar os viveiros e tal dia orientar a sociedade. Ó, esse domingo todo mundo vai plantar uma árvore e dizer os lugares. Nós sonhamos também, e já falamos para o governo, mas estou cada vez mais convencido, enquanto não houver uma revolução, os governantes eles criam cera nos ouvidos e não escutam. Eles só crescem a língua, só falam. Governantes e partidos só falam e não escutam. Mais uma das medidas que poderia revolucionar o Brasil: plantar árvore ao longo das BRs e das estradas estaduais. Imagina quantos espaços nós temos aí. É área pública. Não? Olha, nós somos procurados por uma empresa que privatizou uma BR lá do Paraná.
ela quer que nós plante as árvores ao longo da BR, que agora eles administram, mas é área pública, é só concessão, né? Eles só não entraram na jogada porque eles achavam que o assentado ia lá e plantar para eles. Pô, isso tem custo, né, meu irmão? Você vai montar o viveiro, vai nos ajudar com os caminhão-pipa para ir lá regar os primeiros meses, né? Isso tem custo. Claro que nós não ia ficar rico plantando árvore, nós queremos plantar árvore, mas não toparam. Mas o governo devia topar. Aí um dos estúpidos lá, que nem me lembro do governo, disse, não, está proibido plantar árvore à beira das BR, porque dá umidade, porque dá sombra, provoca mais trânsito, mais acidente de trânsito. Aí a Bárbara foi atrás, tal, nessa época ela estava lá em Brasília, tem até normas do DENIT, com pesquisas para o país inteiro, para todos os biomas. Qual é as árvores que deveriam ser plantadas ao longo das BRs por bioma. Ou seja, eles estão mais à frente do ponto de vista científico do que nós. Bom, São Paulo tem que plantar essas, viu? Rio Grande do Sul tem que plantar essas. Ó. Então tem até normatização das melhores árvores para as estradas. Vocês imaginam o impacto que daria? O Requião, no tempo que era governador no Paraná, ele fez uma parceria lá com a Embrapa, ele chegou a plantar muito pinheiro, aí foi a araucária, só que ele priorizou as estradas vicinais, que não tinha asfalto. Não sei se faltava conhecimento, orientação, mas já foi um bom negócio, como dizer, uma boa contribuição. Mas isso nós poderíamos ter aí um espaço público, ou cidades, né? Cidades, como se fosse o problema do reflorestamento fosse de agricultor. O problema do reflorestamento é quem mora no planeta. Você mora nesse planeta ou não? Então, meu irmão, ou vamos plantar árvore, os tempos, né, estão determinados. Vocês imaginam uma cidade como São Paulo, tem a mesma extensão de Pequim. Eu já comentei até no programa de vocês. Pequim era a cidade mais poluída do mundo. O que o governo de lá fez há 10 anos, 10, 15 anos passados? Tirou o combustível fóssil. Em Pequim agora é só ônibus elétrico, metrô e carro elétrico. Já deu um alívio, né? E plantaram 10 milhões de árvores numa cidade. Aí mudou o clima. Mudou o clima da cidade, acabou com a poluição. Pô, que nós não podemos fazer aqui em São Paulo. Bom, se juntamos aí com a Gaviões da Fiel, resolvemos plantar árvore do caminho do metrô até o estádio. Bom, e ainda a Gaviões tem que botar a guarda, porque senão a prefeitura ia lá e derrubava. Porque eles não autorizaram. Foda-se a autorização, né? Não faltava esse país, tu tem que pedir licença para plantar árvore. Ó. Mas é um negócio de iniciativa heróica, mas muito limitada, né? Não tem como. Bom, e por último, para não ser abusivo, na última parte desse documento aí que a Bárbara preparou, está a nossa leitura política, que coincide e nos abastecemos desses conhecimentos dos nossos universitários, né? Então aí tem a leitura de quais são os principais crimes que estão acontecendo na natureza, quais são as consequências disso, né? Tem um item aí que depois vocês vão ver, que nos chamou muita atenção, da palestra que o cientista Carlos Nobre deu na Feira da Reforma Agrária, quando ele revelou pelo levantamento do IPCC, que nos últimos anos já morreram 750 mil pessoas de todas as idades de calor. Então a gente fica brincando, não, está desaparecendo o ser humano, está desaparecendo mesmo. Não é força de retórica. 750 mil pessoas morreram de calor. Se morasse na Amazônia, não iam morrer. Não? Então, as causas, ou as consequências, digo melhor, desses crimes ambientais estão aí, escancarados. Sem falar lá na minha terra, né? Que cada vez que chove agora, o gaúcho não sabe se corre debaixo da cama, ou se pega um barco, ou se corre para algum outro município. Mas ele sabe que corre risco. Não? Porque também
dessas, que está aí no terceiro ponto, as falsas saídas do capital. Nós estamos gastando bilhões para reparar e não repara. Não? Mariana, custou 60 bilhões. Ah, é dinheiro da Vale, tá bom. Mas podia ter ido para o Estado, né? Brumadinho, 62 bilhões. Rio Grande do Sul, 88 bilhões de dinheiro público. E o que aconteceu no Rio Grande? Nada. Só priorizar asfalto, ponte, nenhuma medida preventiva. Além do fato de não ter prioridade social, que falta 16 mil casas. A turma está lá morando em alojamentos há 1 ano e meio. Inaceitável, pô. Será que não vamos ter que chamar o chinês para em 2 meses construir uma casa? Ou peça para o Centerra que nós construímos uma casa em 2 meses. Mas é assim que funciona. Então, mesmo quando há determinação política de botar recursos públicos, eles vão para o ralo. Não resolve nada das causas dos problemas. E no último ponto aí está algumas propostas que nós temos recolhido e que seriam medidas necessárias para poder tentar não ter retorno. E começa pelo desmatamento zero. Sem desmatamento zero, né, que já há mais de 10 anos nós ouvimos o Greenpeace falar nisso. Desmatamento zero, desmatamento zero. Até que nós também nos convençamos. Não tem necessidade nenhuma para a sociedade brasileira continuar desmatando. Para quê? Para botar boi? Para vender a madeira? Não tem necessidade, nem, muito menos para produzir alimentos. Já desmataram, e hoje tem pecuária, 60 milhões de hectares que estão completamente degradados. Que aí o IPCC diz, se não plantar árvore nesses 50 milhões de pecuária, não tem volta. Então não é só olhar para a Amazônia. Tá bom, então é o primeiro momento. Para de desmatar em qualquer bioma. Mas passo seguinte, tem que reflorestar. Começando por essas áreas degradadas, senão não resolve. Não é? Tem que ter controle da mineração. A Vale é uma das principais responsáveis pelos crimes ambientais. E até mortes, né? Como aconteceu em Brumadinho, Mariana. E aí, o que acontece com a Vale? É uma das principais financiadoras lá da COP30. Pode. Haja contradição. Então, se não tiver controle, conforme o ambiente, eu me atrevo. Tem que estatizar a Vale. Voltar que seja brasileiro, porque hoje vocês sabem. Mais da metade dos acionistas moram nos Estados Unidos. Os lucros vão para eles. E no caso da Vale é ainda mais criminoso, porque a contabilidade central da Vale é na Suíça. Então o lucro é contabilizado na Suíça. E, portanto, eles não pagam imposto de renda, que seria até uma penalização dos 30% que as empresas aqui pagam sobre o lucro líquido. A Vale não paga imposto de renda sobre o lucro líquido, porque aqui ela vai operando só na base do custo e a contabilidade central está na Suíça, onde não paga imposto de renda. Então, e nós ficamos olhando assim, e a mesma coisa a Petrobras. Tá bom, tá essa briga, arranca petróleo ou não arranca petróleo da Foz do Amazonas? Tá bom, eles podem justificar de 1001 formas, que tem técnicas de você proteger o meio ambiente. Mas a pergunta não é essa, porque já tem poço de petróleo por tudo. A pergunta é, para que o petróleo? A Petrobras já exporta 40% da sua produção em petróleo cru. Para quê? A sociedade brasileira não se beneficia em nada. E o pior é, a exportação desse petróleo cru também é abrangida pela Lei Candir, que isenta de imposto as exportações. Então, esse 40% de petróleo exportado, a sociedade brasileira não se beneficia nada, a não ser alguns empregos da turma dos petroleiros, que, aliás, é uma profissão bem qualificada, bem especial, não precisa muita gente. Então, as saídas é um conjunto. Se nós já acabássemos com a Lei Candir, já notava a diferença. Se nós proibíssemos exportação de madeira, se proibir exportação de ouro, nós já sentia a diferença. Mas, bom, termino agora dizendo que, né, nesse espírito do Alceu, viu, eu agradeço ele,
que também nós temos vários companheiros sabidões que eu acho, aí é já sem querer ensinar o padre a rezar a missa, mas que vocês como órgãos populares de comunicação poderiam nos ajudar a difundir, fazendo entrevista com esses personagens que estão correndo na contracorrente. Já conheceram o Luiz Marques. Tem um livrão. Qual foi o problema do livro dele? São 600 páginas. 800. Só ele e eu lemos. Nem a Bárbara ainda leu. Confesso. Tu escolhe capítulo, né? Não é o que está aí, é um outro que foi pela editora Boitempo, né? Boitempo, né? A Boitempo, e a outra é uma editora dominicana. Esse aqui é o resumo. Atualização. Tá Bom, depois nós temos o Pedro Ivo, que é uma pena que não pôde vir por enfermidade, mas ele é uma boa fonte para toda essa política que eu falei lá de Brasília. Ele sabe tudo e conhece nome e endereço, né? Porque a maioria são amigos dele. Nós temos o Boff, já está velhinho, 88 anos, quase não viaja, não dá palestra, mas pela via virtual ele tem falado bastante. Então o Boff é um personagem que nós temos que aproveitar da sabedoria dele. E ele é um dos precursores. Desde quando aqueles 50 personagens do mundo, onde estava ele, o Gorbachev, o vice dos Estados Unidos, Al Gore, construíram aquela famosa Carta da Terra. Ela não é anticapitalista, mas ajuda a conscientizar. E, pelos seus firmantes, até que foi um documento razoavelmente radical. Bom, nós temos o Carlos Nobre, que é um grande cientista. Agora está se aposentando, né? Quase não. Ele escreve, acho que cada 15 dias no Valor. Ele tem sido coerente, né? Coerente. Então é um belo personagem para nós ter como fonte. Tem lá o nosso cardeal gaúcho franciscano que está em Manaus, Dom Leonardo Steiner. Ele foi uma das personagens que o Papa ouviu para escrever o Laudato Si. Ele é uma bela fonte. Eu até me estranhei em distribuir domingo. Ele fez uma locução, que eles não gostam de dar cara na política, né? Proclamando as massas para ir para a rua contra a sacanagem dos deputados. Um cardeal dá a cara, vai nas redes, pessoal, se mexam. Não? E apesar de gaúcho, ele tem uma boa visão da Amazônia, porque agora ele até foi nomeado cardeal de Manaus pelo conhecimento anterior que ele tinha. Porque como franciscano, ele atuava na região, ele foi o bispo que substituiu Dom Pedro Casaldáliga. Dom Pedro conseguiu nomeá-lo. Vocês sabem que no feudalismo do Vaticano, o príncipe tem direito a nomear o seu sucessor. Então Dom Pedro Casaldáliga nomeou ele como bispo sucessor em São Félix do Araguaia. E já aí, então, ele se revelou, São Félix do Araguaia é no coração da Amazônia, né? Até melhor do que é onde o capital está chegando, na fronteira agrícola, né? Cometendo todos aqueles crimes que faz. Então, ele é um personagem, né? Assim como de outras religiões, a Macota Celinha, que é uma mãe de santo muito importante, e é estudada, então facilita o diálogo com vocês. Não sem nenhum demérito às outras mães de santo, mas digamos, ela tem como é que eu vou dizer? Ela domina os nossos conceitos de esquerda, não fica só nos termos da religiosidade. Então ela é uma bela fonte. Tem o André Corneta, que está aí o livro, que vocês podem ter. O Michel Ovi também está com seus 88, mora em Paris, não viaja, mas é uma boa fonte. Ele é um dos autores dessa visão do ecossocialismo como a única maneira de nós salvar o planeta. E por último, indicaria também lá do Rio Grande, porque ele domina muito as agressões que é feita no Pampa, que geralmente esquece, né? Como se o Pampa fosse um lugar só para jogar bola, né? Porque só tem pasto. E o Pampa é um dos biomas mais agredidos nesse momento.
E o Leonardo Melgarejo, ele já foi da CNT-Bio, é um cientistazinho pouco conhecido, jovem. Ele é um dos companheiros que mais entende dessas agressões lá no nosso bioma, tanto do Pampa quanto da Mata Atlântica. Bem, me passei um pouco do tempo, mas achei que era interessante repassar essas informações. Por último mesmo, como parte dos conselhos, dos conselheiros, que é levantar uma proposta para nós, como MST, assumir aí, nem é como campanha, é como MST. E não adianta nada nós dar pau na COP30, tá bom, vamos lá em 2.000, 10.000, vamos fazer protesto, passeata, aquela história toda, e eles já se isolaram lá, numa área que ninguém vai entrar. Acho que até poucos de vocês vão poder entrar como jornalistas. Então, as influências na COP30 é zero. Zero. De qualquer força social. A não ser que nós vá lá e derrube tudo. Bom, aí vão chamar nós de bárbaros, Hamas, que mais? Então, frente à inutilidade de Belém, abro um parênteses para não chamarem nós de radical. Crianças, hoje eu li no Valor Econômico, até pedi para a Bárbara distribuir para o Conselho. O Valor Econômico tem um artigo de um burguês dizendo não vale a pena ir em Belém. Nós, a burguesia, temos que se articular aqui em São Paulo. São Paulo é o foco dos nossos negócios. Parem de pensar em Belém, lá não vai acontecer nada. Escrito hoje no Valor Econômico, um artigo do intelectual aí deles. Então, olha o que eles estão pensando. Bom, então, como não vamos a Belém e só vamos levar 10.000, a proposta que surgiu é nós organizar assembleias populares em defesa da natureza e procurar ser massiva. Como é assembleia, qualquer cidadão brasileiro pode ir na assembleia, não precisa, não? Então nós estamos promovendo agora que todas as capitais se preparem para fazer assembleias, um pouquinho antes ou durante a COP30, e envolver todo mundo. Então aqui em São Paulo já está havendo uma articulação, ver se nós fizemos uma primeira assembleia, um esquentamento lá na Elza Soares, cabe umas 1.000 pessoas, mas depois, quem sabe, durante a COP, lá na Paulista, num domingo da COP, convocar, botar carro de som, tá? E vamos botar o Luiz Marques lá dar uma palestra para 100.000. Quero ver se é bom de gogó. Então é esse espírito que nós estamos construindo, fazer assembleias populares de defesa da natureza pelo Brasil afora, para motivar as pessoas a entenderem do problema e fazerem alguma coisa. Se nós pudermos na saída distribuir as mudas, já vai ser um primeiro passo. Bem, devolvo, dona Monize. Obrigada, João Pedro, obrigada, professor.